Tem pessoas que dizem assim, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, mas ela não coloca de fato e de verdade em prática a fé. Ela só diz ter fé, mas ela não coloca em prática. Na hora de agir, na hora de confiar, e na hora das maiores dificuldades, dos maiores problemas, ela retrocede, ela murmura, ela reclama. Sempre foi assim com o povo de Deus. Por isso que quando o Senhor Jesus, ele encontrava alguém de fé, ele curava, ele libertava e dizia, a tua fé te salvou. A tua fé. O que salvou aquela pessoa? A fé. O que fez o cego enxergar? A fé. O que fez o paralítico andar? A fé. E o próprio Senhor Jesus não foi um profeta, não foi Elias, não foi Eliseu, não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, mas foi o próprio Senhor Jesus que disse, a tua fé. Então o que nós mais precisamos ter? Fé, confiança. Amém? E isso não está longe de nós. Você lembra o que Jesus falou para os discípulos quando ele estava para partir? Ele disse que voltaria. Ele disse, quando vier, por exemplo, ele vai dizer assim, ó, quando vier o Filho de Deus, achará porventura fé na terra? O que ele procura? Fé. Na vida de quem? Dos filhos. Porque o ímpio, ele já confessa, a maioria confessa ser ateu, a maioria confessa ser religioso, mas não tem fé, a fé inabalável. E fé sem obras é o quê? Morta. Fé sem obras é morta. Mas a fé com atitude leva a alcançar benefícios. E olha só, a fé leva a pessoa a alcançar a vida eterna. Pela fé vós sois salvos. Oh glória! Olha o poder que Deus coloca diante de nós. Por isso que ele diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê. Tenha vida eterna. Não sofra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o não perecer está no crer. Você vê que quando Jesus estava com os discípulos, ele fez milagres, os discípulos acompanharam, os discípulos estavam andando com Jesus, como eu podia andar com a minha esposa. Como eu posso andar com a minha esposa, os discípulos andaram com Jesus, e João Batista se reclinava sobre o peito de Jesus. Ele tocava, ele andava com Jesus. Os discípulos, 12 discípulos andavam com Jesus, entenda isso, pessoal. Ele andava como eu ando com a minha esposa. Eles viram com seus olhos Jesus ressuscitar morto. Eles viram com seus olhos Jesus curando o cego. Jesus fazendo o homem da mão ressequida estender a mão. Jesus curando uma mulher hemorrágica e dizendo, a tua fé te salvou. E Jesus falando do evangelho, pregando, ensinando, dizendo que era necessário o Filho do homem padecer, que ele ia morrer no terceiro dia e ressuscitaria, que ele era o templo que ele disse que derrubariam e em 3 dias ele ia edificar. Os discípulos viram tudo isso. E quando Jesus foi crucificado, os discípulos se espalharam. Aí de repente, depois que Jesus ressuscita, vem ter com eles. Depois no terceiro dia, Jesus vem ter com eles. Olha para vocês verem o que é fé, pessoal. Jesus vem ter com eles e alguns viram Jesus, outros não. E aqueles que viram estavam reunidos numa casa e disseram assim, nós vimos o mestre. E contaram. E Tomé disse assim, Tomé era um dos 12. Tomé vai dizer assim, se eu não ver, se eu não tocar na ferida, se eu não tocar no lado, se eu não tocar nos cravos, de maneira alguma eu creio. E Jesus chega, Pai seja convosco, oh glória, para aqueles que andavam com ele, disse assim, Tomé, toca aqui, toca do lado, toca na mão. Mas Tomé, mais bem-aventurado que vocês que viram e não creram, são aqueles que não viram e creram. Oh glória, eu e você somos mais bem-aventurados que quem andou, porque a gente queria andar com Jesus, sim ou não? A gente gostaria de estar naquele tempo. A gente gostaria que fosse hoje, que Jesus estivesse aqui para a gente poder estar com ele. A gente está em espírito. Em verdade, ele está conosco. Ele diz que onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas, ali ele está. E o nosso coração é templo e morada do Espírito Santo. Quando nós temos essa comunhão com Deus, nós temos Deus no nosso coração. Amém? Por isso que a fé é a coisa mais importante que o homem tem dentro de si. Pessoal, aprenda isso. E a coisa que Deus mais está procurando é ver alguém que tenha essa fé para ele agir.
Porque fé, pessoal, tem muita gente que tem para dizer, eu tenho fé para te abençoar, eu tenho fé para isso. E só tem uma coisa que a fé faz. A fé me faz, como Jesus disse a Pedro, fortalecer os irmãos na fé. Salvar, não tem ninguém que tem fé para salvar outro. Nem pai tem fé para salvar filho, nem filho tem fé para salvar pai. Fé é uma coisa que eu preciso ter e não posso depender de ninguém. E se eu preciso da minha fé para ser salvo, imagina para ser curado, para ser liberto. Amém? Aí o que eu entendo? A igreja de Deus tem que ser uma igreja séria, uma igreja que vive a palavra, uma igreja que crê na palavra, uma igreja que confia na palavra, uma igreja que confia no que está sendo feito com relação a essa palavra. Porque ela está se cumprindo. Ela está. Muitos esfriariam na fé, muitos abandonariam, muitos retrocederiam, e poucos seriam os que iam continuar seguindo a Cristo, tomando a sua cruz, seguindo a Cristo. Mesmo em tribulação, o Senhor é o meu alvo maior. O Senhor Jesus é a razão da minha vida. Eu entreguei a vida para Jesus, independente do que eu estou vendo, independente do que eu estou vivendo, independente da situação. Eu estou firme com Jesus, eu fiz uma aliança, essa aliança é eterna. Se eu fiz um casamento e diante de Deus eu jurei no meu casamento fidelidade, até que a morte o separe, quanto mais a minha aliança com Deus. Essa tem que ser eterna. Porque se eu quebrar a aliança com Deus, eu vou fazer com quem?